Bom dia a todos, que a paz seja conosco. As questões que nos restam para análise no dia de hoje, sinceramente, são questões que talvez merecessem um estudo muito mais aprofundado do que o de um encontro. Isso porque a temática que elas envolvem é uma temática que diretamente interessa a todos os que nos encontramos reencarnados, e isto se dá não apenas no atual momento, mas podemos ser honestos em dizer em todos os momentos. E isto porque, ao falar acerca dos obstáculos à reprodução, ao falar sobre casamento e celibato, e ao falar sobre a poligamia, os espíritos, através das perguntas que lhes foram dirigidas por Allan Kardec, nos trazem um amplo material reflexivo. O tempo, porém, talvez não nos dê essa chance. Daí porque, antecipadamente, nós solicitamos desculpas por não aprofundar, talvez como devêssemos, a análise de cada uma das questões. Eu começaria trazendo uma frase de André Luiz, que está no capítulo 18 da primeira parte de Evolução em Dois Mundos. O instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. O instinto sexual não é apenas agente de reprodução. Depois de analisar o contexto em que esta frase está incluída neste capítulo de Evolução em Dois Mundos, ele termina por nos alertar sobre o seguinte: ninguém escarnecerá dele, do instinto sexual, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. O contexto em que a obra Evolução em Dois Mundos foi produzida é um contexto que já nos permite divisar uma forma de ver a temática sexual muito próxima dos nossos dias. Assunto mantido como tabu no transcurso dos séculos, eis que de repente o tema recebe pelo codificador uma análise bastante adequada. No contexto da lei de reprodução, quando Kardec se depara com o mecanismo através do qual nossos espíritos retornam para mais uma jornada, ele está preocupado em entender quais seriam as consequências para o espírito se, tomando por base o seu livre-arbítrio, adotasse certas posturas. Assim, é que trata do obstáculo à reprodução, ao mesmo tempo em que aborda a questão do casamento e da conduta celibatária, para vir em seguida falar sobre costumes que ainda estão vigentes,
em algumas sociedades do mundo que preservam, por questões que talvez não nos seja possível aqui aprofundar, a possibilidade da poligamia, isto é, da união múltipla de um homem com até, segundo as regras de alguns países, 4 mulheres. Pois bem, são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. A pergunta se coloca no momento em que, como já tivemos a chance de analisar, pensamentos como o de Malthus, na área da economia, questionavam a capacidade do planeta de dar cumprimento às suas funções pelo acréscimo desproporcional das populações em detrimento à produção de alimentos. Estavam os economistas dos séculos 18 e 19 extremamente preocupados com o que eles constatavam em solo europeu, com uma agricultura artesanal, de que forma dar cobertura às necessidades mínimas de uma população que crescia em proporção completamente preocupante. E dentro desse contexto, então, Kardec pergunta: leis e costumes que imponham o controle à natalidade são leis que devem ser evitadas? Os espíritos respondem de uma maneira que vai nos fazer compreender no contexto o que eles observam e que talvez esteja longe do que nós observamos. Porque, diferentemente do que imaginamos, o planejamento do ponto de vista cósmico se dá com uma previsão de tempo que nós nem temos condições de compreender. Imaginemos que o planeta Terra, como nos relatam os espíritos, teve a sua trajetória estruturada há bilhões de anos. Portanto, observando a possibilidade do livre-arbítrio dentro de certas condicionantes, levando em conta o tipo de espíritos que habitariam um planeta primitivo e que depois estaria numa quadra de expiação e provas, que é a que nós nos encontramos presentemente. O planejamento é muito mais amplo, muito mais sério, muito mais vasto do que a nossa compreensão de alguns poucos anos, que se nos parecem muitos, dada a limitação do nosso próprio compreender. E eles dizem: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E Kardec, como que não entendendo, aduz-lhes uma outra questão: mas há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? E aí então a resposta: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa.
poderíamos avançar na resposta, mas é importante parar e ver que a preocupação com os métodos contraceptivos, utilizados muitas vezes não apenas para a satisfação da sexualidade humana, como veremos a seguir, mas como mecanismo de dar uma racionalidade à vida em sociedade, nada mais é do que o uso da inteligência. E é o homem dotado de inteligência, por ser um espírito reencarnado, e colabora com Deus assim dentro deste processo. Mecanismos desenvolvidos, segundo os relatos históricos, desde 3.000 anos antes da era cristã, de maneira a evitar a reprodução, não estão, pois, inseridos em condutas que possam vir a trazer outra coisa senão o exercício da inteligência por parte do homem. É bem verdade que os espíritos vão nos alertar para o uso e não para o abuso, criticando o segundo, mostrando que abusar das disposições daquilo que está à nossa volta é efetivamente muito sério, muito sério. E dentro desse contexto geral em que todos concorrem para o equilíbrio, e o instinto de destruição, a destruição mesma será uma lei que viremos a estudar logo mais, devemos passar a compreender o nosso papel dentro deste contexto e, respeitando as diretrizes que nos mandam sempre então usar ao invés de abusar, podemos tomar os mecanismos tendentes a evitar uma reprodução desenfreada como mecanismos que, longe de representarem apenas o egoísmo, são, por parte do homem, a utilização da inteligência que lhe é dada para ser um coparticipante deste processo em que estamos envolvidos. As teorias que defendem o contrário talvez ainda estejam examinando a coisa sob uma ótica perigosa, aquela que, por razões que talvez não seja possível aprofundar aqui, viram sempre na prática sexual algo que devesse ser repelido, deixado de lado, porque tornaria o homem impuro no limite da sua concepção. Porém, não é o corpo que é impuro, mas o espírito que dele se vale para os seus propósitos é que não tem a elevação necessária ainda. Porque todos somos conduzidos por uma lei natural à evolução, cujo limite será a perfectibilidade máxima. E qual é ela? Ora, amigos, se nos deram Jesus como exemplo da máxima perfectibilidade que o homem poderia atingir, o espírito poderia atingir enquanto estagiasse na terra dentro desta quadra de provas, expiações, nós temos que convir que ainda estamos muito distantes de atingir aquela perfectibilidade dos espíritos que auxiliam a Deus no cumprimento das leis que Ele próprio estabeleceu. Agora, o que se deve pensar na 694 dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e do quanto ainda o homem é material. Isso a iconografia, certa feita, deixou muito claro. E se nós imaginarmos, como alguns autores fazem questão de destacar, a figura do centauro, veremos o quanto ainda estamos do ponto de vista evolutivo. Se é verdade que tem o centauro a parte do tronco do cérebro retratando o homem,
a parte inferior, inclusive com as 4 patas, traduz o quanto ainda estamos arraigados na animalidade, o quanto ainda precisaríamos avançar do ponto de vista evolutivo, o quanto temos que abandonar certas ideias para poder crescer. E é esse um longo percurso. É como se devêssemos e precisamos ir nos depurando, afastando de nossos pensamentos e de nossas práticas aquelas condutas que podem nos levar a movimentos que ainda façam com que nossos pés, embora nosso cérebro almeje estar em regiões elevadas, nossas práticas nos mantêm ainda fincados no planeta. E aí, bem aí, as reencarnações são necessárias. Como punições, sim, punições, mas também como oportunidades preciosas para avançarmos. Nazil, e por que é que nós insistimos tanto nas punições? Porque não conseguimos avançar. Mas isso não representa uma condenação perene, representa apenas um despertar. E a dor, neste particular, é o grande instrumental que a providência dispõe para que caiamos em nós mesmos, refletindo sobre o que devemos fazer. Se a sensualidade se torna um obstáculo, se ela nos impede de avançar, Kardec parte para o estudo então de 2 temas que estão muito ligados: o da constituição de uma família e o da ausência desta constituição. A constituição através de um contrato, como o direito moderno reconhece, que é o casamento, e a posição oposta à do celibato, aqueles que entendem que não têm este compromisso e fazem opções no sentido de permanecerem sós. Também aqui os espíritos vão mais uma vez ser questionados, porque o celibato, por imposição de natureza religiosa, dizem-nos os espíritos, é um atraso. Já o celibato voluntário, no sentido de dedicar-se ao próximo, abrindo mão do que a família, no sentido da convivência sob o mesmo teto, pode oferecer para doar-se a outros, é algo efetivamente meritório. Casamento é contrário à lei da natureza, o casamento, a união permanente de 2 seres, e aqui a gente já põe o dedo na ferida, porque 2 seres, dentro da ótica espírita, não impõe restrição a que esses 2 seres sejam um homem e uma mulher. A questão da afetividade precisa ser compreendida, e sem que venhamos a legitimar práticas de promiscuidade nos hétero ou nos homoafetivos, a doutrina espírita de há muito compreende a afetividade entre pessoas do mesmo sexo, não sendo, neste ponto de vista, retrógrada como muitas das visões que ainda insistem em ser proclamadas. É bem verdade que, estando no mundo sob a condição de homens ou mulheres, os espíritos que aqui nos apresentamos trazemos programações, e essas programações podem nos fazer ser criaturas dispostas a nos doarmos a todos, sem até exigir o compromisso e a companhia de alguém em particular. É uma questão de programação. O casamento, pois, esse contrato é, segundo os espíritos, um progresso na marcha da humanidade. Mas esta afetividade, ela precisa ser implementada sob o ponto de vista do amor e não da mera convenção. Daí porque os espíritos vão claramente dizer que a indissolubilidade do matrimônio, do casamento, é uma lei humana e como tal deve ser vista. Portanto, vejam a visão em pleno século XIX, a maneira de encarar as coisas ampla, quando a sociedade no século XXI ainda se mostra em alguns pontos do mundo completamente
atrasada sob o viés de tais temas. Os Espíritos vêm nos alertar para esta nossa condição. E voltemos então a André Luiz: ninguém escarnecerá das coisas que estão à sua disposição, desarmonizando-as, sem escarnecer e desarmonizar-se a si mesmo. É importante que pensemos nisso. Que efeito terá sobre a sociedade, diz-nos Kardec, se um dia o casamento for abolido? Olha, seria uma regressão à vida dos animais. Ele então comenta: o estado da natureza, é o da união livre e fortuita entre os sexos. Mas o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. E por quê? Porque toda união precisa estabelecer entre as pessoas solidariedade fraterna. Solidariedade fraterna. Abolir essa possibilidade ou cerceá-la em razão desta ou daquela postura pode tranquilamente conduzir-nos a práticas que nem sempre os nossos companheiros mais próximos, que são os animais, desprezam, porque há no reino animal relatos de fidelidade entre macho e fêmea no transcurso de certo período das suas existências. É importante, pois, observar, né? E aí, e se não dá certo? Bom, se não dá certo, meu amigo, o divórcio está aí para ser usado. Está na lei da natureza ou na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É a questão 697. Imagina, é uma lei humana muito contrária à da natureza. Muito contrária. O homem tem a chance de modificá-la. É importante que a gente pare e pense. Mais adiante, não cai na prova, mas quem tiver o Livro dos Espíritos pode corrigir, né? E quem está chegando hoje sabe que periodicamente já fica informado. A gente tem prova aqui. Nesse dia você tem que trazer o seu material e eu vi a distância também, tá? Estou com saudade da sala de aula. Tá lá no Livro dos Espíritos. Não repete a reencarnação para quem não pratica, né? Mas no meu caso especificamente tem sido tantas as repetições que a gente vai se tornando useiro e vezeiro, e de vez em quando precisa tomar umas espetadas boas para cair. Fala, olha, cuidado. Lá na 939 tem uma questão de união antipática. Como é que é isso, Nazil? Eu vou ler, você vai entender o que eu estou falando. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e algumas vezes mesmo em ódio? Qualquer semelhança com as nossas relações é mera coincidência, né? Como é que acontece isso? Aí os espíritos que enxergam tudo adiante, né, fazem o raciocínio lógico. Não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que obrigados a viver com as pessoas amadas, bom, aí reconhecem que só experimentam um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra,
que lhe agrade e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. E aí falam das histórias dos casamentos que às vezes sabemos. No princípio parece tudo uma coisa de sonho, né? E seria para ser de sonho se aquele encantamento inicial fosse renovado a todo o tempo. O problema é que não é. Abrindo espaço aqui para uma colocação muito simples e jocosa, para não tornar o assunto mais preocupante do que já é, diz o vulgo que certo casal de namorados, naquele início encantador, sentado à beira de uma praça, olhava para o céu e ela disse: a lua se escondeu, o que será? E ele rapidamente: amor, está envergonhada da sua beleza. Puxa, que coisa linda, né? A lua se envergonhar. 3 anos depois, no mesmo lugar, a mesma cena e a mesma pergunta. E a resposta: não está vendo que vai chover, vamos embora para casa logo. Tá, é isso aí, o encantamento e eventual desencantamento. Na questão 940, que também não cai na prova, mas vem aí: e quando a gente tem antipatia, tem que viver juntos? Olha, aí responde os espíritos: tem que viver junto porque quer. As leis que vocês têm não são. Você acha que Deus quer constranger a permanecer juntos os que mutuamente não se têm mais consideração? Nessas uniões, o que se busca muitas vezes manter é a satisfação do orgulho e na ambição, né? Ele agrega depois uma pergunta suplementar sobre o eventual inocente, etc. E a gente não vai entrar nisso. Quando chegar lá na época própria, nós comentaremos, porque é uma questão bastante profunda e o tempo não nos permite. Mas essa questão do amor intenso, desse amor que parece ser algo que imanta duas criaturas, impedindo-as até de se deixarem, porque sentem uma da outra uma falta tão grande. Tem um caso na Revista Espírita, está no mês de julho de 1862, que eu adoraria que todos vocês, à tarde, se pudessem, fossem estudar. Revista Espírita, julho 1862, é um duplo suicídio por amor e dever. Há um caso interessantíssimo, daqueles estilo contos machadianos, que a gente para e analisa. Saiu no jornal Opinião Nacional, de 13 de junho daquele ano, uma notícia muito interessante. Terça-feira, 2 enterros entraram juntos na igreja da Boa Nova. Eram acompanhados por um homem que parecia presa de uma dor profunda e por uma multidão considerável, triste e recolhida. Senhorita Palmira, modista, morava com os pais, belíssima, tinha um pretendente, o senhor B. Mas a sua família, e aqui são os costumes de uma época a ditarem regras absurdas, sua família não quis que ela se casasse com B, mas sim com D. Por quê? Porque D tinha uma posição social mais importante. Acontece que ela não conseguia esquecer o B. Vários anos se passaram, o B se casou, mas também ele não conseguia esquecê-la. Só que ambos se mantiveram fiéis e permanentemente chamados a se encontrarem. Por quê? Porque o marido da Palmira era muito amigo daquele seu amado e fazia questão de levá-lo em casa. Uma vez, 2 vezes, inúmeras vezes, até que um dia ambos não conseguem resistir àquele amor e se entregam.
No dia seguinte, ambos envergonhados procuram o marido para pedir perdão. E ele se mostra compreensivo com a atitude. Ao invés de amaldiçoá-los, diz-lhes o seguinte, como relata a notícia: sois 2 corações leais e bons, só a fatalidade vos tornou culpados. Li no fundo dos vossos pensamentos e vi sinceridade. Porque eu vou puni-los? Não tenho o que fazer. A punição está no pesar que vocês têm. Se vocês me prometerem que deixarão de se ver, podem esquecer o episódio e eu vou amá-los. Os 2 refletem e, para surpresa daquele marido, na tarde, uma semana depois, vai encontrá-los mortos no leito da casa que ele habitava com Palmira, num suicídio planejado, com a inalação de gases vindos do fogão lá da casa. Os 2 estavam vestidos como se fossem para o casamento e, abraçados, vieram a desencarnar. O assunto traz à época todo um problema e Kardec não perde chance, né? Chama Santo Agostinho para lhe questionar. E aí Agostinho nos dá a seguinte lição: eis aí a obra de vossa sociedade e dos vossos costumes, mas o progresso será feito mais algum tempo e fatos assim não se repetirão. Certas criaturas são como as plantas que se metem numa redoma, falta-lhes ar, sufocam e não podem espalhar o seu perfume. Vossas leis e vossos costumes traçaram limites à expansão de certos sentimentos, o que muitas vezes leva 2 almas dotadas das mesmas faculdades, dos mesmos interesses simpáticos, a se encontrarem em posições diferentes e, porque não podem unir-se, buscam tentativas equivocadas. E uma pergunta linda: que fizestes do amor? Vós o reduzistes ao peso de um cilindro de metal. Vós o jogastes numa balança. Em vez de ser o rei, o amor é escravo. De um laço sagrado, vossos costumes fizeram uma corrente de ferro, cujos elos esmagam e matam aqueles que não nasceram para serem acorrentados. Percebam a grandiosidade do ensinamento. Eu disse que gostaria que vocês fossem estudar o caso, porque Kardec então perde a chance para evocar os espíritos, e de cara vem a resposta: não tem condição, nenhum dos 2, esquece. Mas ele era persistente e, depois de um certo tempo, consegue trazer Palmira. E Palmira, que vinha daquela situação do suicídio, faz um relato doloroso, triste da sua condição. Um relato tão duro que as páginas espíritas mais tarde registrarão em Memórias de um Suicídio todas as cores desta tragédia que se chama atentar contra a própria existência no afã de se ver livre de alguns problemas. Do contrário, o que acontece é que a pessoa desperta, quando desperta, na realidade mais ampla, percebendo-se envolvida em 2 problemas: aquele antigo, que lhe ocasionou a desencarnação, e o novo, que é o de constatar que essa atitude insana, que jamais deveria passar pelos nossos pensamentos, pode nos trazer gravíssimas consequências do ponto de vista evolutivo, retardando e muito o nosso progresso.
Há depois, então, naquele texto da doutrina da Revista Espírita, toda uma análise profunda. Eu lembro, se não li, peço desculpas, mas duplo suicídio por amor e dever, estudo moral, é o tema do artigo. Então, esse estudo moral feito por Kardec é impressionante, rico, aprofundado, mostrando-nos o quanto é possível, através do conhecimento espírita, não só valorar as uniões que efetivamente conduzem para o amor, entender as uniões que muitas vezes não conduzem a isto, mas acima de tudo, trabalhar pela vida. E por falar nela, quero aqui então render homenagem nesse instante a Marlene Rossi Severino Nobre, esse espírito extremamente lúcido que na presente semana retornou à realidade espiritual. É impossível estudar a lei de reprodução sem recorrer ao seu ensino, à sua lucidez. Marlene Nobre, vítima de um infarto, retornou à realidade espiritual no transcurso da última semana, mas leva consigo a consciência tranquila, tenho certeza, de um trabalho bem desenvolvido. E nesta obra, O Clamor da Vida, ela tem a oportunidade de nos demonstrar o quanto é importante que todos nós, os espíritas, nos unamos no sentido de trabalhar em defesa das oportunidades de viver, de avançar. Daí porque todos lamentamos episódios dolorosos ocorridos no transcurso da presente semana e que revelam de parte a parte, porque não há certos quando o assunto é intolerância, não há certos quando se defende a liberdade de expressão contra a liberdade de culto, não há certos, é necessário o exercício da tolerância. É necessário compreender de parte a parte. Não temos a razão quando queremos escarnecer da fé dos demais. E não podemos querer impor a nossa maneira de ver o mundo àqueles que não pensam como pensamos. Daí porque não há que se tomar partido desta ou daquela situação, mas distância destes assuntos reveladores do que o homem ainda não conseguiu exercer, que é a tolerância. Nem se cair no engodo que tenta transformar uma visão religiosa, que é a visão muçulmana, numa visão satânica que ela não tem. Porque os ocidentais, que ora somos, destruímos vidas cotidianamente em nome de valores que não temos. São as nossas armas que estão apontadas para crianças, mulheres e gente indefesa, em nome de valores que, se são nossos, nós devemos mantê-los, mas não devemos querer impô-los a quem quer que seja. É necessário que o homem entenda isto se quiser evoluir. Não há raças mais avançadas, há povos para os quais o progresso sorriu, mas há outros mantidos à distância de tal progresso, porque o egoísmo faz com que os nossos armários, as nossas despensas estejam repletas, enquanto muitos jazem de fome, porque não têm o que comer. É importante que vejamos isto e não caiamos em discursos fáceis, demonizando condutas e pessoas, porque as ideias estão à nossa disposição, como afirma Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, a depender do grau evolutivo que tivermos obtido. Muitos espíritas, tendo podido beber da fonte mais límpida que até agora nos foi oferecida, ainda mantêm práticas absurdas que confrontam esse tipo de ensinamento. Daí para percebermos que o homem está distante. Um homem tão distante que é capaz de manter o divórcio apenas em nome das aparências, tudo permitindo aos homens e nada permitindo às mulheres.
questionando até mesmo, por mais incrível e ridículo que possa ser, a condição de igualdade em que todos nos encontramos. É muito importante que a gente reflita, e Marlene Nobre foi um espírito que assim refletiu. No trabalho desenvolvido à frente da Folha Espírita, fundada por seu marido Freitas Nobre e por seu irmão, nas tarefas que desenvolveu à frente da Associação Médico Espírita, transformando-a e lamentavelmente em Bauru. Nós não temos uma sucursal da AME, já tivemos, mas ela se desativou, e o convite fica feito. Temos aqui inúmeros médicos, profissionais da área da saúde. O trabalho da AME é um trabalho seríssimo, um trabalho importantíssimo, porque humaniza aqueles que cuidam de seres humanos, faz ver as moléstias por uma ótica muito mais ampla do que a simples ótica do físico. Portanto, amigos, vamos pegar esse ideal, vamos transformar essa bandeira que Marlene e outros abnegados ergueram em São Paulo e estenderam para o mundo, também numa bandeira empunhada por aqui, para que isto seja feito. A ela, as nossas vibrações seríssimas, tivemos a chance de conhecê-la, infelizmente não pudemos privar da sua companhia por um tempo que nos enriqueceria, já que todos somos ocupados demais, talvez, com as coisas materiais, mas o seu desdobramento, sua dedicação, nos foi sempre motivo de muita admiração, de muito respeito. Temos pela Marlene, e queremos reconhecer aqui agora este carinho e este desejo sincero de que ela avance na senda evolutiva e possa estar em breve conosco, porque só a doutrina espírita permite esta visão. Os que morrem não jazem nas catacumbas, os que morrem mantêm conosco permanente intercâmbio, e com isto nos ajudam a avançar. Na linha ainda da reprodução, vem a pergunta sobre o celibato, isto que se traduz numa incoerência do ponto de vista até mesmo religioso, recebendo de almas lúcidas o questionamento permanente: o celibato voluntário é um estado de perfeição? Não, não. E os que assim vivem por egoísmo, respondem os espíritos na 698, desagradam a Deus e enganam o mundo. Agora, e quando esse celibato se transforma em um sacrifício? Quando ele representa uma abnegação em favor do outro? Bom, aí é diferente. Aí é muito diferente. Porque eu disse, registra o Espírito na questão 699, o egoísmo é condenável, mas todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior será o mérito. E assim entendemos, criaturas que vêm para uma romagem reencarnatória e longe de viver sob o abrigo de um lar, tendo por um companheiro ou uma companheira com quem dividi-lo, tais criaturas renunciam em favor daqueles que precisam. Adotam nomes valiosos, respeitabilíssimos, e não precisamos ir longe para buscá-los. Sebastião Paiva, entre nós, é um nome que pode ser dito com toda tranquilidade. Não vou falar de Francisco, nem o de Assis e nem o Xavier, mas vou falar de uma criatura simples, humilde, reta, dedicada ao próximo, que num canto da cidade de Bauru, que depois se tornou completamente habitado, e aquele seu projeto se viu cercado por um crescimento muito grande, dedicou os seus anos, expressivos em número, a acolher o próximo. Alguém que renunciou em favor do próximo. Isso é meritório. É isso que os espíritos estão destacando. É isso que Kardec, em seus comentários, faz questão de dizer.
aquele que renuncia às alegrias da família, fazendo um sacrifício em prol da humanidade, esse revela que não é egoísta. Assim todos nós devemos respeitar. Numa dissertação da Revista Espírita de 1861, no mês de março, enviada pelo senhor Sabó, da cidade de Bordeaux, Adolfo, bispo de Alger, faz toda uma digressão sobre os missionários, estes espíritos que vêm à Terra em épocas determinadas para servi-la, renunciando em favor de todos nós, e são como estrelas a nos iluminarem o caminho pelo seu exemplo de dedicação e pela sua renúncia. A eles nós devemos sempre o nosso respeito e a nossa gratidão. Se não envergam o papel religioso, é que talvez as religiões de há muito tenham deixado de ser aquilo que pretendiam ser. São criações humanas apenas, e longe de recomendarem a prática do bem, muitas se perdem em construções sem maior sentido e têm os seus adeptos envolvidos por pensamentos que não podem fazer progredir. As últimas duas questões desse nosso capítulo versam acerca da poligamia. Kardec quer saber se esta prática vigente em alguns lugares é uma prática que deve ser estimulada, compreendida, e os espíritos mostrando-nos esta visão ampla, daquelas que nos permite enxergar a realidade sob um panorama que estamos distantes ainda de, no exercício do nosso intelecto, desenvolver. Os espíritos dizem: a prática faz parte do costume, talvez de povos que ainda tenham muito que evoluir. E como tal deve ser assim entendida, deve ser trabalhada para que no futuro deixe de ser permanentemente aceita. Por questões estratégicas, por questões de natureza expansionista, foi a prática da poligamia adotada em muitos países. Porém, os tempos são outros, e a proporção de espíritos reencarnados em cada um dos sexos nos faz antever que a providência que dirige a realidade das leis que nos governam, ela já estabelece o norte que devemos observar. Assim, tendo ao lado homens e mulheres voltados para esse consórcio que tende a permitir a somatória das suas forças, nós haveremos de entender que a multiplicidade das uniões concomitantes não deve ser uma prática mantida. Mas ela está presente, Nazil. O que fazer? Bem, o que fazer é trabalhar para que isto ocorra. Como? Impondo valores através da guerra? Não. Impondo valores através do progresso, fazendo com que o mesmo progresso que sorri nas nossas mesas e nos nossos lares esteja presente nos lares e nas mesas de muitos que estão conosco na humanidade, fazendo com que aquelas pessoas despertem para noções extremamente mais ricas. Não é objeto do nosso comentário, mas considerando que a prática da poligamia é estimulada, ou pelo menos aceita, sob o ponto de vista de uma certa visão religiosa, a visão islâmica, eu gostaria de recomendar a todos a leitura dos textos que Kardec tem na Revista Espírita acerca de Maomé e o islamismo. São dois textos, ambos publicados em 1866 na revista daquele ano. E vocês verão a maneira cortês, lúcida com que ele encara o trabalho de Maomé, elogiando-o por certas questões
E num estudo feito em paralelo com textos que à época circulavam em Paris, os 2 artigos saíram, um no mês de agosto e o outro no mês de novembro de 1866. Kardec deixa evidente que Maomé cumpriu uma função relevante quando, para um povo e numa época muito próxima da barbárie, estabeleceu regras e preceitos que viessem a norteá-lo. Regras e preceitos que também estão estabelecidos em outros textos religiosos, contemporâneos ou bem mais antecedentes do que aquele, mostrando que a humanidade, pelas múltiplas oportunidades que nos confere na reencarnação, vai tendo espíritos necessitando de jornadas para poder crescer. Eu gostaria de chamar a atenção só nesse texto. Nesta semana nós vimos comentários e testemunhos muito partidarizados, muito desprovidos de um certo senso crítico, enegrecendo a visão muçulmana acerca de certos fatos. Radicais os temos em todos os lugares, mas eles estão longe de representar a cultura islâmica, a riqueza do Alcorão. E como Kardec, gostaria de destacar, para encerrar, 2 trechos que estão nesse largo comentário que ele faz sobre o muçulmanismo. Textos que revelam na postura de Maomé e na postura dos muçulmanos em geral uma preocupação também em fazer as coisas dentro de uma certa lógica. Está dito lá, e que vem de uma das suratas que eu vou identificar já: não façais violência aos homens por causa de sua fé. O caminho da salvação é bem distinto do caminho do erro. Aquele que abjurar ao culto dos ídolos pela religião santa terá conquistado uma coluna inabalável. O Senhor sabe e ouve tudo. Surata número 2, verso 257. Uma palavra honesta e o perdão das ofensas são preferíveis à esmola que fosse consequência da injustiça. Surata 2, verso 265. Combatei vossos inimigos na guerra que vos for empreendida, mas não ataqueis primeiro, porque Deus odeia os agressores. Surata número 2, verso 186. A paz seja conosco.